Olá pessoal, sejam bem-vindos a 7IT Solution Education. E hoje eu quero trazer um alerta aqui para vocês. Milhões andam sendo pagos, indenizações milionárias andam sendo pagas. E eu não estou falando aqui da grande vedete do mercado ou da grande preocupação que o mercado anda tendo com os ataques de ransomware. Eu estou falando com algo que já acontece há muito mais tempo, mas que o mercado pouco fala ou pouco a gente vê notícias sobre isso. E isso que eu estou falando são as fraudes. E basicamente, fraude documental. Fraude em contratos de seguro, fraude em contratos de cartão de crédito, em contratos de aluguel de condomínios, de casas, de imóveis propriamente ditos. Eu estou falando de fraude documental. Um caso que eu queria mostrar para vocês, até para ilustrar, foi o caso que aconteceu na Rússia, onde um homem, ele recebeu um contrato de cartão de crédito, ele olhou as cláusulas, cansado daquelas letrinhas miúdas, o que esse sujeito fez? Ele pegou, alterou diversas cláusulas no cartão de crédito, do contrato de cartão de crédito, que tinha sido enviado para ele, e mandou de volta para o banco. Essas cláusulas eram desde limites infinitos, ou seja, um limite infinito de cartão, né? Ou seja, não tinha limite o cartão de crédito dele, passou a não ter. Ele também colocou que não teria taxas e que o banco não poderia nunca cancelar o cartão dele. Algumas alterações. A reportagem na íntegra, vocês podem dar uma olhadinha na nossa página do Facebook e no LinkedIn também, um post que eu coloquei particularmente no meu LinkedIn lá de Jurandir. Vocês têm a reportagem na íntegra lá. Mas no resumo dessa história, o que aconteceu? Hoje, o banco teve que pagar uma indenização milionária a esse russo e ainda tem uma ação correndo na justiça contra o banco para que ele pague mais um valor ainda a esse usuário que fez uma alteração indevida num contrato. Mas isso não é privilégio só lá de fora não, gente. Aqui, se a gente olhar a página do Jus Brasil, a gente vai ver que algumas coisas nesse sentido também acontecem aqui pelo Brasil, tá? Aqui na parte final desse documento, desse post que eu estou colocando para vocês, apresenta a parte de adulteração de documento contendo cláusulas específicas do contrato. Ou seja, aqui no Brasil estão também fazendo alterações em contratos, seja de seguros, seja de cartão de crédito. Isso não é um privilégio só lá de fora. Aqui dentro também acontece. Mas então, vocês podem estar perguntando, Jurandir, mas o que a gente pode fazer então para tentar minimizar ou evitar esse tipo de fraude? Bem, uma solução que pode ajudar muita gente é o Acrobat DC. O Acrobat ele tem diversas funcionalidades na parte de segurança, né? Ou seja, eu poderia pensar em estar colocando esse documento totalmente criptografado, aí com criptografia que pode ir até 256, e mandar para o usuário o contrato criptografado e depois mandar a senha para ele, num e-mail separado, não se esqueça. Mas isso vai impedir que o usuário, não vai impedir nada, porque na verdade é só o trâmite, vai seguro, ele vai abrir o documento é um PDF. Poderia, de repente, também com uma outra funcionalidade do Acrobat, que é a parte de restrição, né? Ou seja, restringir tanto a impressão quanto a edição do documento. Poxa, legal. Então, ele não vai poder imprimir nem editar. Pô, mas espera aí, nesse operacional que eu estou colocando aqui, ou seja, de trâmite de contrato para assinatura, não vai ficar valendo, porque ele não vai poder editar nem imprimir. Ou seja, ele não vai poder assinar o documento. Ou seja, o PDF vai ter que ir aberto de qualquer maneira. E aí, como a gente pode ajudar? Como é que o Acrobat pode ajudar as empresas a verificar alguma fraude, a minimizar essa questão de fraude documental? Bem, o Acrobat também tem uma função chamada de comparação de arquivos. É a parte de comparar arquivos. O caso que eu vou mostrar para vocês aqui é um caso real. Os nomes, é claro, são totalmente fictícios. Os endereços também foram modificados. Mas é um caso real de uma empresa, para quem a gente presta consultoria no ramo imobiliário. Vejam que aqui, de cara, quando eu peço para comparar dois arquivos, e aí nesse caso foi comparado o arquivo original que foi enviado para o usuário e o retorno desse arquivo desse usuário, né? Ou seja, o arquivo original e o que voltou. Vejam que de cara, quando eu peço para comparar, ele me dá um resumo do lado, ele me dá logo um resumo aqui, ó, gráfico, mostrando, ó, tem alteração. Opa, já é o sinal de alerta. Não tinha que ter alteração nenhuma, a não ser a assinatura dele. E aqui do outro lado, do lado direito aqui, ele explode isso para mim mostrando, olha, foram 5 alterações, sendo uma substituição, uma inserção
2 exclusões. E ainda me dá, ainda de quebra, que teve uma alteração de estilo. Bem, isso é o resumo, mas a gente consegue fazer o drill down disso muito facilmente. Mostrando para vocês o que o Acrobat trouxe nesse nosso serviço, né? Vejam que nesse caso foi uma alteração. Foi a primeira coisa que apareceu, foi uma alteração. No contrato anterior, a palavra que tinha era sem e o usuário alterou para com. Ou seja, era sem o direito de indenização e ele botou com o direito de indenização. Ou seja, o contrato virou a favor dele nesse caso. Seguindo um pouco mais, ele tirou uma parte do texto, ou seja, ele literalmente tirou a palavra não, aonde estava escrito no contrato original, que não fazia jus à locatária a indenização, ou seja, não teria direito à indenização. Com a retirada do não, ele passou a ter direito à indenização. Mais uma coisa, mais um artifício que ele utilizou para o contrato beneficial. E seguindo, a gente vai chegar num ponto que não é nada muito demais, na nossa avaliação não foi nada demais, simplesmente ele teve a interação de elemento gráfico, aumento de um elemento gráfico, inserção de um documento gráfico, que foi basicamente, eu acho que, pelo que a gente viu, foi um aumento da linha, né? Então, nada demais quanto à fraude, mas mesmo assim o Acrobat sinaliza a parte de inserção de elementos gráficos ou qualquer inserção que tenha sido feita também no texto, tá bom? E, mais uma vez aqui, ele mostra para a gente uma alteração de estilo. Ele possivelmente, talvez, fosse alterar a quantidade de dias, talvez tenha alterado, se arrependeu e deixou. Só que ele utilizou uma fonte diferente. E, o Acrobat pega isso também. Então, a gente também conseguiu identificar. E, por fim, a última coisa que ele fez foi mais uma exclusão do texto, mais um não que ele tirou do original de forma a beneficiá-lo. Ou seja, se no contrato original o locador não se responsabilizava por objetos deixados dentro do apartamento, com a retirada do não, a pessoa que estava alugando o apartamento era responsável por qualquer objeto que a pessoa que estivesse alugando tivesse deixado dentro do apartamento. Ou seja, mais uma cláusula que ele alterou e se beneficiaria disso caso a pessoa que estava alugando aceitasse o contrato dele ou não tivesse comparado o original enviado com o que foi reenviado para eles. Gente, isso é sério, isso acontece muito não lá fora apenas, né? Não só lá fora, como no caso do russo que a gente passou para vocês, mas aqui no Brasil acontece e acontece muito. Estejam muito atentos para isso. Quem utiliza contratos mandados em PDF, que a maioria do mercado acho que usa muito documento em PDF, cuidado, porque o próprio Acrobat pode fazer a edição desse PDF, e se você não utilizar recursos como que o Acrobat tem na parte de comparação de arquivos, você não vai conseguir minimizar esse tipo de fraude. Pode ser que você tenha um outro método, talvez mais custoso, mais demorado, mas o Acrobat faz com que a gente rapidamente pegue qualquer tipo de alteração entre um documento e outro que estejam no formato PDF. Ok? Bem, gente, o meu telefone está aí para vocês, 981347210. Eu sou um dos diretores da 7IT. O nosso canal no YouTube está lá com vários tutoriais, com várias dicas de aplicação do Acrobat. Alguns tutoriais de funcionalidade também do Acrobat estão lá no canal, assim como de uma outra solução que a gente trabalha muito forte e com a qual a gente fez essa apresentação para vocês, que é o Adobe Video Express e o Adobe Presenter também, que são para a geração de conteúdos online por pessoas não técnicas. Vale a pena vocês darem um pulinho lá no canal, dar uma força para a gente, dar uma curtida lá no canal, ok? E também consultem a página da gente no Facebook, acompanhem a gente no Facebook e no LinkedIn, que a gente está sempre colocando posts bem interessantes falando sobre toda essa parte do Acrobat e também do Adobe Presenter e do Presenter Video Express. Ok? Bem, quem quiser mais detalhes sobre esse ponto que eu estou tocando aqui de fraude documental, é só vocês pegarem a linha que tem de cadastro aí, o link de cadastro para o nosso site e solicitar o tutorial de comparação de vídeo, o tutorial de comparação de arquivos PDF. A gente vai mandar para vocês um tutorial mostrando o passo a passo dentro do sistema, dentro do Acrobat, como é que o Acrobat faz isso muito facilmente. Aí sim é um tutorial mostrando a funcionalidade de comparação de arquivo PDF. Ok? Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse caso, efetivamente, sobre a parte de como o Acrobat pode ajudar na parte de comparação de arquivo PDF,
Entra lá, entra lá, se cadastra, solicita para a gente que a gente envia para vocês rapidinho a questão, o tutorial sobre comparação de arquivos PDF. Ok, gente? Um grande abraço a vocês e a gente se vê numa próxima apresentação.